Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, hoje nós vamos trazer aqui a leitura de um capítulo dos livros Os Mensageiros, aproveitando, a estreia do filme essa semana nos cinemas, e que fica, assim, como uma opção, uma boa opção para os espíritas, nós os espíritas e não espíritas também irem aos cinemas e conferir o filme, que vale pela divulgação da doutrina, obviamente que é uma obra que não retrata exatamente como está no livro, porque o livro é muito, muito rico. Então você pegar uma quantidade de ensinamentos, porque a gente vê que não é em cada capítulo, é em cada parágrafo tem grandes ensinamentos, uma tarefa árdua você conseguir condensar tantos ensinamentos em imagens, em menos de 2 horas. Então é sempre bom a gente conhecer, ler o livro, Então, eu vou fazer aqui uma breve leitura, não vai dar nem para ser a leitura na íntegra, porque por causa do tempo, Mas a gente vai tirar aqui as principais partes do capítulo 7, tendo em vista que muito do filme fixa na parte que retrata esse capítulo aqui, A queda de Otávio. Então, lá, não vou ficar dando spoiler, que é porque eu acho que todos devem ir mesmo, A gente tem que dar ibope para coisas edificantes, então eu não vou dar spoiler aqui, mas muito do filme gira em torno de Otávio, Desse espírito Otávio. Então, eu vou ler aqui o capítulo 7, tá? Eu vou pular algumas partes porque não dá tempo, tá? Então, no capítulo 7, o que acontece, o Aniceto, eles estavam todos numa reunião ali e o Aniceto precisou se ausentar, por algum motivo. E aí, enquanto ele se ausentou, ficaram aquele grupo de pessoas, de observadores que ali estavam, ali no Ministério das Comunicações, em Nosso Lar, estavam ali conversando, batendo papo. E aí foi apresentado a eles, o Otávio. Então, o Otávio, olha, em breves momentos não me achava tão só à frente das irmãs Isaura e Isabel, que era que estava lá, mas do próprio Otávio, um pálido senhor que aparentava uns 40 anos. Engraçado, chamar de senhor 40 anos. Hoje em dia, 40 anos é um jovem, Mas aqui nessa época, 1900 e sei lá, de quando que é esse livro? 1940 e alguma coisa. 1944. Em 1944, 40 anos era um senhor, 40 anos era um senhor. Então aqui, um senhor que aparentava 40 anos. E aí o Otávio fala, começa a conversar com eles e diz assim, olha, também sou principiante aqui, não, o Otávio não. O André Luiz conversando com eles, Então, olha, o André Luiz fala que também era principiante ali no Ministério das Comunicações, porque ele já vinha de boas tarefas bem desempenhadas lá nas câmaras de retificação, Então, ele foi para o Ministério das Comunicações para uma nova tarefa, então ele estava chegando ali, Então, o André Luiz fala, também sou principiante aqui, expliquei, e minha condição é a do médico falido nos deveres que o Senhor lhe confiou. Otávio sorriu e respondeu, possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. O mesmo não ocorre comigo. Ai de mim! Não desconhecia o roteiro certo que o pai me designava para as lutas na terra. Não possuía títulos oficializados de competência
Entretanto, dispunha de considerável cultura evangélica, coisa que, para a vida eterna, é de maior importância que a cultura intelectual simplesmente considerada. Tive amigos generosos do plano superior que se faziam visíveis aos meus olhos. Recebi mensagens repletas de amor e de sabedoria, e, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Então, o que ele está refletindo só nesse primeiro parágrafo? Ele, enquanto o André Luiz falou que foi médico, né? E faliu, ele está dizendo que ele não teve ele não teve essas conquistas intelectuais, né? Ele era um homem comum, ele era médium e faliu, né? E embora ele tivesse todas as ele tinha, olha, cultura evangélica, então ele conhecia. Então aqui a gente vê aquela passagem, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. Então, em termos espirituais, de valores espirituais, talvez ele tivesse mais conhecimento do que às vezes um outro que faliu pela parte do intelecto, mas desconhecia, né? Não conhecia a parte espiritual. Né? Então ele faliu porque, mesmo conhecendo as verdades da cultura evangélica e tendo a mediunidade que fazia com que ele tivesse esse intercâmbio, esse campo aberto com a espiritualidade. Então, ele mesmo assim ele faliu. Por isso que ele está tão, ele se sente tão, ele fala, ai de mim, né? Ele sofre sofrimento moral. E aí o André Luiz fica muito impressionado, né? E ele, né, e aí ele continua, né? O, o, o Otávio continua. As tarefas espirituais, tornou o interlocutor algo acabrunhado, ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos dos bens das almas estão investidos de responsabilidades pesadíssimas. Os estudiosos, os crentes, os simpatizantes no campo da fé podem alegar ignorância e inibição. Todavia, os sacerdotes não têm desculpa. É o mesmo que se verifica na tarefa mediúnica. Os aprendizes ou beneficiários nos templos da revelação nova podem referir-se a determinados impedimentos, mas o missionário é obrigado a caminhar com um patrimônio de certezas tais que coisa alguma o exonera das culpas adquiridas, ou seja, a mediunidade não tem desculpa, né? Porque o médium está vendo, ouvindo, vivenciando, ele sabe, ele não é louco, ele sabe que não é loucura, ele sabe que é uma capacidade, que é uma faculdade, né? Melhor dizendo, que ele tem essa faculdade, e ele sabe que é uma faculdade, e ainda assim ele faz um mau uso, né? E aí o André Luiz pergunta, né? Mas meu amigo, que teria motivado o seu martírio moral? Porque ele realmente está ali muito acabrunhado, né? Como fala, ele está num sofrimento moral muito grande, né? Noto-o tão consciente de si mesmo, tão superiormente informado sobre as leis da vida, que me custa acreditar que se encontre necessitado de novas experiências nesse capítulo. Ou seja, como ele mesmo falou, ele tem conhecimento, e não é pouco, né? E o André Luiz fala, mas eu percebo que você sabe tanto, como é que você pode ter, né? E justamente por isso que o sofrimento moral dele se faz maior, porque ele muito sabia mesmo, né? E aí ele continua, né, o Otávio. Ele fala, olha, relatarei a minha queda e verá como perdi maravilhosa oportunidade de elevação. Então, só por essa frase que deve chamar a nossa atenção, né? Ele vai relatar a queda dele para que a gente perceba como que ele perdeu a oportunidade maravilhosa de elevação. E isso tem que ser para todos nós, médiuns, não médiuns, todos somos médiuns, mas mesmo aqueles de nós que não vieram com a mediunidade de tarefa como a dele, mas
Todos nós temos um propósito nessa vida e a gente precisa estar atento a ele para não incorrer no erro do Otávio. Então, nós vamos agora aprender com o Otávio, né? A gente não precisa errar para aprender. Quando a gente ouve o relato de quem errou primeiro, né, e se faz dócil, a gente pode evitar de cair também, né? Então vamos lá, olha. Depois de contrair dívidas enormes na esfera carnal noutro tempo, né, então lá no passado, vim bater as portas de nosso lar, sendo atendido por irmãos dedicados que se revelaram incansáveis para comigo. Preparei-me então durante 30 anos consecutivos para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me alguma coisa. Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. O Ministério da Comunicação favoreceu-me com todas as facilidades e, sobretudo, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Técnicos do auxílio acompanharam-me à terra nas vésperas do meu renascimento, entregando-me um corpo físico rigorosamente sadio. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na esfera de consolação às criaturas. Permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros ignorantes, perturbados ou infelizes. O matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações. Não que o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque no meu caso particular assim o exigia. Então ele não estava programado para ele se casar, ele vinha com a mediunidade e a vida dele ia ser dedicada à mediunidade, né? Os filhos dele, vamos dizer assim, seriam os frutos do bom trabalho desenvolvido através da mediunidade. Mas vamos lá. Então, olha, não porque o casamento possa colidir com o exercício da mediunidade, mas porque no meu caso particular assim o exigia. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar. Então ele não teve aquela ajuda dos 6 para ele retornar? Então ele iria depois retornar, ele iria receber de alguma forma, esses 6 espíritos viriam para ele. E iriam chegar até ele, não como filhos, mas de alguma forma a vida se encarregaria de colocá-los próximo dele. Obviamente mais novos, né? Porque se ele encarnou primeiro e receber esses depois, né? Seriam mais novos que ele. E ele teria a tarefa de cuidar deles, né? Vamos ver aqui, olha. Nada obstante, solteiro, deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalharam por mim em nosso lar, os quais chegariam ao meu círculo como órfãos, né? Ao meu círculo como órfãos. Meu débito para com essas entidades tornou-se muito grande e a providência não só constituiria agradável resgate para mim, como também garantia de triunfo pelo serviço de assistência a elas, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não ceder às sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Ficou também assentado que minhas atividades novas começariam com muitos sacrifícios, para que o possível carinho de outrem não amolecesse a minha fibra de realização, e para que, se não escravizasse minha tarefa às situações caprichosas do mundo, distantes dos desígnios de Jesus, e, sobretudo, para que fosse mantida a impessoalidade do serviço. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar
socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento das posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Então ele estava tudo programado dessa forma, o começo ia ser mais difícil, mas uma vez que ele conseguisse passar por essas provas mais complicadas do começo, os recursos mais eficazes de auxílio para ele iriam vir. Né? Era só uma questão de paciência, que no tempo certo, ainda mais ele sendo médium, né? Ele ia perceber de uma maneira muito efetiva essa ajuda de nosso lar, né? Então tá, isso era o que era o combinado, né? Vamos lá. Tudo combinado, voltei, não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento a 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. E aí, nesse momento, ele fez uma pausa, suspirou e prosseguiu. Foi difícil para ele para continuar, né? Quando ele lembra que aí começa o fracasso dele, olha. Mas ai de mim, que olvidei, quer dizer, esqueci todos os compromissos. Os benfeitores de nosso lar localizaram-me ao lado de verdadeira serva de Jesus. Minha mãe era espiritista cristã desde moça, então ele já nasceu num lar preparado para isso, né? Não obstante as tendências materialistas de meu pai, que era todavia um homem de bem. Aos 13 anos fiquei órfão de mãe e aos 15 começaram para mim os primeiros chamados da esfera superior. Por essa ocasião, meu pai contraiu segundas núpcias e, apesar da bondade e cooperação que a madrasta me oferecia, eu me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Em vão, minha genitora endereçou do invisível apelos sagrados ao meu coração. Eu vivia revoltado entre queixas e lamentações descabidas. Meus parentes conduziram-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel. Minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais e acentuado pendor para a crítica dos atos alheios, então ele era maledicente, né? Ele ficava falando dos outros, observando, criticando os outros, compeliam-me a desagradável estacionamento. Os beneméritos amigos do invisível estimulavam-me ao serviço, mas eu duvidava deles com a minha vaidade doentia. E como prosseguisse aos apelos sagrados, por mim interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Então, quando a mediunidade estava aflorando, né? Ele negando, ele foi procurar um médico o médico foi primeiro teste, né? Se não era para ele se casar, né? Se não estava previsto, né? Mas, enfim, aí esse médico fala para ele, né, sugere que ele tinha que viver ali experiências sexuais. Completar então 19 anos e entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Desejava conciliar a força, o prazer delituoso e o dever espiritual, aliando-me cada vez mais dos ensinos evangélicos que os amigos da esfera superior nos ministravam. Tinha pouco mais de 20 anos quando meu pai foi arrebatado pela morte. Com a triste ocorrência, ficaram na orfandade, olha só quem eram, 6 espíritos. Ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas, vieram como irmãos dele, irmãos por parte de pai, né? Ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao consorciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Ela tinha 3, então 3, olha, viriam pela via indireta lá da madrasta, né? E os outros 3 eram irmãos de sangue mesmo, então eram os irmãos eram os irmãos dele, né?
Então ficaram na orfandade 6 crianças desfavorecidas, porquanto minha madrasta, ao se concerciar com meu genitor, lhe trouxera para a tutela 3 pequeninos. Em vão implorou-me socorro a pobre viúva. Nunca me dignei aceitar os encargos redentores que me estavam destinados. Após 2 anos de segunda viuvez, minha desventurada madrasta foi recolhida a um leprosário. Afastei-me então dos pequenos órfãos, tomado de horror. Abandonei-os definitivamente sem refletir que lançava meus credores generosos de nosso lar a destino incerto. Então eram aqueles 6, né? Em seguida, dando largas à ociosidade, cometi uma ação menos digna e fui obrigado a casar-me pela violência. Então ele engravidou, provavelmente, né? Uma moça. Fui obrigado a casar-me pela violência. Mesmo assim, porém, persistiam os chamados do invisível, revelando-me a inesgotável misericórdia do Altíssimo. Contudo, à medida que olvidava dos meus deveres, toda a tentativa de realização espiritual figurava-se-me mais difícil. E continuou a tragédia que inventei para meu próprio tormento. A esposa a que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, era criatura muito inferior à minha condição espiritual e atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o papel de meu filho. Releguei à rua 6 carinhosas crianças cuja convivência concorreria decisivamente para minha segurança moral. Mas a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos. Sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Enxugou os olhos úmidos e concluiu: como vê, realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos. Nesse instante calou-se como se alguma coisa invisível lhe constrangisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se-me mais, acariciou-lhe a fronte e falou: não chores, filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. E identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões de além-morte. Então, assim, né, que a gente reflita a esse ensinamento valioso desse espírito Otávio, né, que fracassou com a tarefa da mediunidade, né, ele veio com a mediunidade e fracassou. Todos nós temos uma tarefa, todos nós, né, que não seja a mediunidade, mas todos temos a tarefa e nós sabemos qual é a nossa tarefa. Então, que a gente aprenda com esses relatos a procurar estar sempre amparado à sombra do Evangelho, para que a gente não perca a encarnação, né? Então, fica essas reflexões e, né, que todos possam aí ter a oportunidade de assistir o filme e fazer as devidas comparações. Agradeço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana. Boa noite a todos. Nós vamos ver hoje um texto do livro Boa Nova. E esse livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito Humberto de Campos. Nós vamos ver o capítulo 13, cujo título é Pecado e Punição. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos, enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados e faces macilentas, se aproximava dele
com uma súplica de proteção a lhe sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados excitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Solicitado, então, a se constituir juiz dos costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviram: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão ensimesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre pôs-se a escrever no solo despreocupadamente. Aos poucos, o local ficara quase deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher a ocultar as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, onde estão os teus juízes? Observando que a pecadora lhe respondia apenas com um olhar reconhecido, onde as lágrimas alchofravam num misto de engrandecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. A infeliz criatura retirou-se, experimentando uma sensação nova no espírito. A generosidade do Messias lhe iluminava o coração em claridades vivas que lhe banhavam a alma toda. Mas, enquanto a pecadora se retirava, presa de intensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam junto do Senhor não conseguiam ocultar a estranheza que lhes causara o seu gesto. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? Nesse ínterim, João se aproximou e interrogou: mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? Jesus fixou no discípulo o olhar calmo e bondoso e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-se os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde, poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de um carinho sincero à alma angustiada? Raras dores no mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, é que, em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona,
naturalmente com seus princípios de compensação. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão, para que Deus resplandeça no espírito de seus filhos. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei: vós sois deuses. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? As criaturas transviadas são as que não souberam entrar na posse de seu quinhão divino, permutando-o pela satisfação de seus caprichos no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Examinada a situação por esse prisma, temos de reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição aos seus próprios deveres. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital, onde o pecado é a doença de todos. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo o remédio eficaz para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. É por isso que não condeno o pecador para afastar o pecado, e em todas as situações prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar a sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Muito tempo ainda não transcorrera depois desse acontecimento, quando Jesus subiu de Cafarnaum para Jerusalém, acompanhado por alguns de seus discípulos. Celebravam-se festas tradicionais entre os judeus. O Messias chegou num sábado, sob a fiscalização severa dos espíritos rigoristas de sua época. Não foram poucos os paralíticos que o cercaram, ansiosos pelo benefício de sua virtude salvadora. Escandalizando os fanáticos, o Mestre curava e consolava na sua jornada de gloriosa redenção, explicando que o sábado fora feito para o homem e não o homem para o sábado. Enfrentava sorridente as preocupações dos mais exigentes. Vendo tantos cegos e aleijados aglomerados à passagem, Tiago o interpelou: Mestre, sendo Deus tão misericordioso, por que pune seus filhos com defeitos e moléstias tão horríveis? Acreditas, Tiago, respondeu Jesus, que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir seus próprios filhos? O Pai tem o seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas, dentro desse plano, a cada criatura cabe uma parte na edificação, pela qual terá de responder. Abandonando o trabalho divino para viver ao sabor dos caprichos próprios, a alma cria para si a situação correspondente, trabalhando para reintegrar-se no plano divino, depois de se haver deixado levar pelas sugestões funestas, contrárias à sua própria alma, à sua própria paz. João compreendeu que a palavra do Messias era a confirmação dos ensinamentos que já ouvira de seus lábios, na tarde em que a multidão exigia o apedrejamento da pecadora. Afastaram-se em seguida do tanque de Betsaída, cujas águas eram tidas em Jerusalém na conta de miraculosas, e onde o mestre fizera andar paralíticos, dera vista a cegos e limpara leprosos.
Na companhia de Tiago e João, o Senhor encaminhou-se para o templo, onde um dos paralíticos que ele havia curado relatava o acontecimento, cheio de sincera alegria. Jesus aproximou-se dele e, deixando entrever aos seus discípulos que desejava confirmar os ensinamentos sobre pecado e punição, falou-lhe abertamente, como se lê no texto evangélico de João: Eis que estás são, não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Desde que esses ensinos foram dados, novas ideias de fraternidade povoaram o mundo, com respeito aos transviados, aos criminosos e aos inimigos, atingindo a própria organização política dos estados. O Império Romano vulgarizara os mais nefandos processos de regeneração ou de vingança. Escravos ignorantes eram pasto das feras nos divertimentos públicos, pelas faltas mais insignificantes nas casas dos patrícios. Só de uma vez, 30.000 desses escravos, a quem se negava qualquer bem do espírito, foram crucificados numa festa próximo aos soberbos aquedutos da Via Ápia. Os açoites humilhantes eram castigo suave. Entretanto, desde a tarde em que Jesus se encontrou com a pecadora em frente da multidão, um pensamento novo entrou a dominar aos poucos o espírito do mundo. A substância evangélica do ensino inolvidável penetrou o aparelho judiciário de todos os povos. A sociedade começou a compreender suas obrigações e procurou segregar o criminoso, como se isola um doente, buscando auxiliar-lhe a reforma definitiva, por todos os meios ao seu alcance. Os menores delinquentes foram amparados pelas numerosas escolas de regeneração. Todo o sistema da justiça humana evolveu para os princípios da magnanimidade, e os juízes modernos, lavrando suas sentenças, sem nunca haverem manuseado o Novo Testamento, talvez ignorem que procedem assim por ter sido Jesus o grande reformador da criminologia. Muito interessante, muito importante e significativo esses ensinamentos. Para finalizar, eu vou ler uma poesia que está no livro, cujo título é Alta de Souza. E esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de Alta de Souza. O nome da poesia é Sempre com Jesus. Entre aspas, ela coloca aos corações queridos da jornada da ascensão. Fecha aspas. Não te detenhas, segue, alma querida, vara o próprio caminho em sombra e vento, resguarda o coração tranquilo e atento, e enriquece de amor o chão da vida. Não te amargure o temporal violento que invade a terra em fúria desmedida. De esperança a esperança e lida em lida, dissiparás a angústia e o sofrimento. Segue, plantando bem por onde fores, deixando ao tempo o fel das próprias dores, por mais que a provação te envolva a estrada. Além da imensa noite, espessa e fria, Cristo é o divino sol do novo dia, anunciando a nova madrugada. Então, esta poesia é um soneto recebido em reunião pública na manhã do dia 26 de novembro de 1972, na Escola Jesus Cristo de Campos, Estado do Rio. Boa noite a todos, tenhamos uma boa semana e que esses ensinamentos, essas reflexões possam nos auxiliar na nossa evolução espiritual, desenvolvimento do amor, da caridade e da fraternidade.